Então, entendam. Não se deixem seduzir pelas palavras. O que vem do PT, desconfie. A gente vai falar que o MBL tá pautando o Brasil porque a bosta do governo federal, essa porcaria do governo federal, a gente começa direto com a pauta, assim, né? Bem no susto. Galera, vamos arrumar aqui, né, produção? Pode botar amarelo, né? Ela finalmente resolveu, né, essa merda desse governo federal, ao menos fingir que se preocupa com o assunto do crime organizado, tá? Eu acho que isso é muito louco, porque ontem mesmo a gente tava divulgando aqui a morte de uma senhora lá no Ceará, por conta de um crime bárbaro cometido por uma facção. Uma facção queria obrigar essa senhora a cometer um crime terrorista e o governo ali é administrado pelo PT. O PT não faz nada. O PT historicamente é amigo do crime organizado, tá? Eu vou falar, chegando ao poder, o nosso governo do Partido Missão vai declarar guerra ao crime organizado e vai abrir o nosso, um tribunal de guerra pra julgar todos os envolvidos no crime organizado. Até porque você vai ter que prender esses caras em alta velocidade. Vai botando todo mundo em alta velocidade na cabeça, certo? Todo mundo sabe disso. Uma hora o fio que tá puxando vai chegar nas ONGs. Né? Me pergunto, não tô falando que tem. Uma hora talvez apareça uma ONG tipo Instituto Marielle Franco. Uma hora aparece a Aniele Franco. E esses caras, o que vai acontecer? Esses caras vão ter que parar em cana se tiverem envolvimento. Se tiver envolvimento, vai ter que ir em cana braba, tá? E aí esse próprio PT também vai. Digo isso porque o governo, desesperado com a questão da criminalidade, entendendo que esse assunto desperta corações e emoções, começou a querer falar do assunto. Vejam só essa notícia. Projeto antifacção prevê até 30 anos de prisão para crime de organização criminosa. Homicídio praticado por ordem de uma facção passa a ser hediondo, segundo o texto. A proposta também implementa instrumento para descapitalização dos grupos. Pouco! Isto é pouco ou quase nada! Veja só, quando o Bukele encarcerou aquela massa de vagabundos, quadrilheiros, pandilheiros, lá em El Salvador, a maior parte deles não cometeu crime de homicídio. Eles foram presos porque eles eram membros da facção. O ato de ser membro da facção não deve ser, vamos dizer assim, um qualificante ali no crime de homicídio cometido. Não! Se o cara roubou uma moto sendo membro de uma facção, ele tem que pegar no mínimo mais 30 anos. Se o cara roubou um celular, a mesma coisa. O ato de ser membro de uma facção significa que esse sujeito não está disposto a aceitar o Brasil como o ente soberano sobre o próprio território. Portanto, quando a gente está falando aqui em homicídio apenas, por mais que, beleza, queremos isso é pouco, é quase nada. A maior parte dos crimes não são crimes de homicídio. As pessoas têm medo de sair na rua, também de morrer. Mas, em geral, os crimes são de ordem patrimonial. O cara bota a arma na tua cabeça e vão roubar tuas coisas. Esse cara tem que se ferrar muito. Porque o homicídio, o latrocínio, ele vem em decorrência, vamos dizer, das consequências de um ato que é iniciado com a tentativa do roubo. O cara vem com a arma, inicia o roubo. Se ele viu você se mexer de errado, se ele tá louco de droga, tem muito caso disso, o cara tá louco de droga, aí, te dá um tiro. Então, entendam. Não se deixem seduzir pelas palavras. O que vem do PT, desconfie. O Brasil tem muito homicídio e grande parte dos homicídios se dão em decorrência da ação do crime organizado. Dito isso, só qualificar o homicídio por ordem de uma facção é pouco. Sabe por quê, Riso? Como é que vai provar que o homicídio foi por ordem de uma facção? Pois é. Como é que vai provar? E se não tiver como provar? Você tem que comprovar, na verdade, a vinculação daquele sujeito à facção, ao pertencimento dele à facção. Então qualquer crime cometido por um sujeito vinculado a uma facção, retira de prerrogativas e direitos fundamentais que um brasileiro dispõe e o coloca na categoria de inimigo. Esse é o direito penal do inimigo. Ok? E aqui tá o jogo. Então eu vejo isso, legal, mas pouco ou quase nada, e me parece muito mais discurso pra inglês ver, pra tentar melhorar a visão do governo Lula, junto às classes médias, com todo mundo, junto à população brasileira. Vamos lá. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, tocado pelo Lewandowski, lembrando, esse mesmo ministro aéreo que recebeu visita das ONGs ligadas ao crime organizado no Brasil, enviaram nesta quarta-feira ao Palácio do Planalto o projeto de lei antifacção, que institui o tipo de penal de organização criminosa qualificada, com pena que pode chegar a 30 anos de prisão. O texto, inicialmente chamado de lei antimáfia, também endurece a punição para líderes dessas organizações e institui o Banco Nacional de Organizações Criminosas, destinado a reunir informações estratégicas para a ratificação e rastreamento de facções. Novamente, eles estão indo no lance do, vamos usar a inteligência. Bem-vindo, tem que usar, ninguém é contra. Mas vamos ver o resto. O crime de organização criminosa qualificada tem pena de 8 a 15 anos de prisão quando a atuação do grupo tiver como objetivo o controle de territórios ou de atividades... Pausa. Palmas pra esse grupo aqui. Quem trouxe o tema controle territorial pro debate público no Brasil chama-se Movimento Brasil Livre. Vocês não ouviam esse tema sendo utilizado. Agora, essas prostitutas do governo federal, essas piranhas safadas, estão tentando aí usar o tema. Que bom que até o lixo chamado PT, que essas prostitutas desse governo maldito estejam usando isso. Que bom. Mas volta a colocar, eles estão banalizando o tema com respostas fracas. Então vamos lá, quando o grupo tiver objetivo de controle de território de atividade econômica mediante o uso de violência, coerção, beleza. O texto prevê ainda a pena de reclusão de
12 a 30 anos para homicídio praticado por ordem ou benefício de organização criminosa qualificada. O crime passa a ser considerado hediondo, ou seja, inafiançável e insuscetível de graça, indulto ou anistia, exigindo cumprimento de pena em regime inicial fechado. Já em relação à organização criminosa simples, o crime passa de 3 a 8 anos para 5 a 10 anos. Além disso, o projeto implementa instrumento para a descapitalização do crime organizado de forma mais séria, além de autorizar a infiltração de policiais e colaboradores nas organizações durante a fase investigativa, incluindo a possibilidade de uso de pessoas jurídicas fictícias especificamente constituídas para esse fim. Legal. O projeto tem como objetivo atualizar as leis de organizações criminosas dentro do Código Penal, blá, 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 blá. A proposta busca ampliar e modernizar a legislação penal e processual vigente para um combate mais eficaz às facções criminosas no Brasil. No caso de estelionato, por exemplo, fraude financeira praticada na ação será blá, blá, beleza. Sobe um pouquinho. Sobe mais um pouquinho. O crime de organização criminosa qualificada tem pena de 8 a 15 anos de prisão quando a atuação do grupo tiver como objetivo o controle de territórios ou de atividades econômicas mediante o uso de... Este crime, você fica assim, é um crime de pertencimento à facção criminosa. Certo? É pouco. É pouco. Porque imagino que tomar uma condenação dessas vai dar progressão de pena. Rapidinho. O crime, o grande crime, que é o crime de lesa pátria, que é o crime de pertencimento a uma facção que ocupa o território brasileiro, não pode dar 8 a 15 anos apenas. Esse crime é muito tempo sem progressão de pena. Que aí sim, esse crime acumula com outros crimes, aí o cara vai tomar pena pra se arrepender de ter nascido. Agora, definitivamente, até o PT tá se pautando por essa agenda. Definitivamente, até o PT tá se pautando por isso. É uma pequena vitória. É uma pequena vitória. Tá? Eu vou ver se é possível o deputado federal Kim Kataguiri entrar aqui na live. Ou você acha muito difícil? Vou procurar. Vamos lá, porque assim, eu tô curioso saber o que o gabinete dele acha, tá? E eu acho, sendo bem honesto, meus amigos, que é pouco, já que o PT quer abrir a janela, vamos pegar essa janela e vamos esgarçar essa janela. Vamos pegar esse assunto e vamos abrir. Vamos acelerar esse assunto. Eu estou muito curioso, muito curioso. Eu quero ver, inclusive, se o PT vai querer andar e passar, ou se isso aqui é uma resposta, vamos dizer... o Sidônio, que é o que me parece, o Sidônio Palmeira resolveu... Pensando em endereçar as eleições de 2026, porque ele acredita que o Lula já é favorito, vamos entrar no assunto que a classe média tá falando, vamos entrar no assunto que os mais pobres estão atarantados, que é um assunto legítimo, que é o enfrentamento ao crime organizado. Então vamos andar com essa bagaça. Veremos. Fonão está ocupado agora, não pode entrar. O Fonão, não tem como o Fonão entrar aí, pô? O Fonão tá vendo isso aqui, ó. Não sei se posso botar na tela, mas ele tá... Pode botar. Aqui, ó. Voltando um pouquinho pra viagem recente para os Estados Unidos, né? A leitura que os caras têm sobre o Brasil, né? O pessoal já vê o Brasil como parte vamos dizer, do eixo da droga das Américas. O Brasil nunca foi enquadrado, vocês precisam entender, como um narco-estado, né? Uma narco-nação. O Brasil era outra coisa. O Brasil sequer, por não ser inclusive um narco-estado, ele não era visto como parte de um grande problema para a América. Então, quando os Estados Unidos imaginavam o que era um narco-estado, né, um lugar tomado por barões da droga, eles imaginavam a Colômbia. No filme Scarface, se eu não me engano, eles vão pra Bolívia. No Scarface tem a Bolívia. Então você tem grandes retratos da Colômbia, da Bolívia, América Central. Naturalmente, depois que o tempo foi passando na Venezuela. E você tem, na prática, um grande circuito que pegava a droga que era produzida majoritariamente na Bolívia e na Colômbia, passava pela Venezuela, às vezes pela América Central. Obviamente tem os cartéis mexicanos poderosíssimos. E esses caras destinavam essa droga para os Estados Unidos da América, que são o grande consumidor. Como qualquer outro produto, eles também consomem cocaína. Então, né, esses produtos entravam ali, esses cartéis dominavam os seus países locais e aterrorizavam a política local. Era uma dinâmica muito clara, ok? O Brasil entrou depois nesse circuito, porque o Brasil passou a ser inserido nessas rotas internacionais. E a maior rota de exportação hoje do Brasil é a rota do PCC, que ela pega a rota caipira, que é a rota que passa pelo interior do estado de São Paulo, e essa droga sai do Brasil pelo Porto de Santos. Todo mundo sabe que essa droga sai do Brasil pelo Porto de Santos, ok? Não é dúvida de ninguém. Então existe um porto, ele opera todo dia. Se você for agora, tem milhares de pessoas trabalhando no Porto de Santos. Todo mundo sabe, o senhor Tarcísio Gomes de Freitas, o bobalhão, que é governador de São Paulo, o lambichão do Bolsonaro, o lambibotas do Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas, sabe que o Porto de Santos que tá basicamente servindo como grande, vamos dizer, elemento escoador de droga. Nada é feito. A rota caipira, todo mundo sabe em todas as cidades do estado de São Paulo por onde ela passa. A rota caipira do PCC. Não faz nada. O governo federal não faz nada. Agora, os americanos já entendem o Brasil como, vamos dizer, uma máquina exportadora de drogas. Isso já é entendido. Então, droga da Bolívia escoa pelo Brasil, mas demais. Tem droga da Colômbia que vem pro Brasil também. E o outro ponto que tem ali é o ponto da Venezuela. O Brasil vai se tornando um narco-estado. Tá muito claro que o Brasil está, vamos dizer, rumando em alta velocidade para esse caminho, tá? E a nossa capacidade institucional de defesa para isso, ela é muito baixa. Eu volto a colocar, do que adianta um projeto como esse, que institui
penas mais altas, se você vai inserir no meio do caminho a tal da progressão, a tal da saidinha, se o julgamento em si demora muito, se pegar o cara demora muito. Fico feliz que tenha aumento da pena, mas assim, o problema não está apenas em aumentar a pena. Nós temos que ter alterações profundas no Código de Processo Penal. Saidinha e progressão tem que acabar. Se um cara foi pego e preso por ser parte de uma organização criminosa, eu vou dar um exemplo. O que eu chamo, um dos crimes, bota esse mesmo parágrafo aí na tela. O crime de organização criminosa qualificada tem pena de 8 a 15 anos de prisão. Digite se vocês acham que o Oruan, ele se enquadra num crime desses. Esse é um ponto bom. Porque se o Oruan for pego nesse 1, se o Pose do Rodo for pego, se a mulher contadora do crime organizado for pega nessa tipificação, se a equipe que trabalha com mídias sociais pro Comando Vermelho, se os advogados não, né, mas talvez advogados, que tem muito que participar da lavagem de dinheiro, mas a equipe que trabalha com lavagem de dinheiro, o pessoal que organiza os shows, se o aviãozinho, se o ladrão de carro for catalogado e preso por pertencimento ao crime organizado, tá? Aí a gente começa a falar, poxa, temos algo aí. Se não, meus amigos, por isso que eu quero ler aí o projeto, se não, é uma coisa meio para inglês ver. Conhecemos esse país. É o país do nada acontece feijoada, tá? Então, por enquanto, por isso que eu queria falar com o deputado Kim, que eu quero saber as expectativas da Câmara dos Deputados sobre o projeto. Por enquanto eu olho com muito receio. Agora, se vai um projeto para a Câmara, há oportunidade para alterar-se o projeto e tornar o projeto mais adequado aos anseios que nós temos, tá? Acho, no mínimo, que o debate público vai indo pro caminho ideal.